Olá, eu sou o Lauro Jardim. Eu sou o Gabeira. Eu e o Gabeira estamos aqui na manhã dessa terça-feira ensolarada no Rio de Janeiro para gravar o nosso podcast de número 108, nosso papo semanal sobre os assuntos quentes do Brasil. Hoje a gente vai conversar sobre essa rearrumação que o Bolsonaro está promovendo no centro do poder, com vistas à reeleição. Foi quando se tornou público que, a partir de agora, é a Casa Civil, chefiada pelo Ciro Nogueira, que tem a palavra final sobre a execução do orçamento federal. O presidente Jair Bolsonaro editou hoje um decreto que diminui o poder do Ministério da Economia sobre as decisões do orçamento da União. A partir de agora, quem vai dar a última palavra sobre remanejamento de verbas ou abertura de um crédito extraordinário vai ser a Casa Civil e não mais o Ministério da Economia. Lembrando que a Casa Civil é comandada por Ciro Nogueira, do Progressistas, um dos principais líderes do Centrão, o grupo que integra a base de apoio do governo no Congresso. O Bolsonaro passou para o Ciro Nogueira essa atribuição, que era do Paulo Guedes, e como se fosse um pêndulo, a gente tem aí o Paulo Guedes em baixa e o Ciro Nogueira mais forte. Já houve 3 sinais ali de mudança no status do Ciro e da forma dele atuar. Primeiro foi essa decisão de quem tem a palavra final do orçamento. Tem também a informação de que o Ciro não vai disputar nenhuma eleição esse ano. Ele não vai, portanto, disputar o governo do Piauí. Ele vai se dedicar integralmente à eleição presidencial e à eleição dos parlamentares e candidatos ao governo e ao Senado pelo PP ou pelo Centrão, de modo geral, de modo mais amplo. Na verdade, ele nunca quis disputar o governo do Piauí, ele sempre preferiu ficar em Brasília. Quem conhece ele, conversa com ele, sabe disso. E o Ciro Nogueira, nesse sentido, vai ter um poder descomunal na campanha, que ele vai operar diretamente dentro do Palácio do Planalto. Agora, em abril, 12 ministros do Bolsonaro deixam o governo para disputar as eleições e ele vai ficar ali no centro do poder. E, para finalizar, tem um terceiro sinal interessante em relação ao Ciro Nogueira, que ele está botando ali as manguinhas de fora, no confronto com o PT. No domingo, no Globo, e hoje, terça-feira, na Folha de São Paulo, ele assina 2 artigos em que ele é bastante crítico e irônico em relação ao PT, chamando o Lula para a briga, que, aliás, primeiro, nunca foi uma característica dele, mas que ele está iniciando essa fase mais de confronto, e também logo ele que, na eleição de 18, quando ele foi eleito senador, ele, na verdade, ele apoiou ali o Fernando Haddad e o PT para conseguir se eleger. Bom, enfim, enquanto isso a gente tem aí a pandemia comendo solta, a volta aí ao trabalho remoto em várias áreas, escritórios, Câmara dos Deputados, empresas grandes e tal. Até no jornal o Globo, a redação hoje voltou a ficar remota. Enfim, Gabeira, passo a palavra para você com esse caldo todo aí. Se você examinar essa medida, evidentemente, que foi uma medida voltada para as eleições. Tá? O Bolsonaro, ao entregar uma parte do orçamento, ou o controle do orçamento ao Ciro Nogueira, ele estava pretendendo que o Ciro Nogueira tomasse as medidas e orientasse o fluxo do dinheiro para aqueles lugares onde podem render votos para ele, acho eu. Mas se você examinar por outro ângulo, na verdade, o orçamento do Brasil está nas mãos do Centrão. O Ciro Nogueira é um representante do Centrão. Tá? É um feitor. É o feitor. E, por outro lado, parte do orçamento está sob o controle do Arthur Lira. Ali, a parte secreta, que nós chamamos de orçamento secreto, está nas mãos do Arthur Lira. De repente, você vê que um movimento do Bolsonaro
em relação ao Centrão, ele foi muito mais profundo do que qualquer outro presidente da República. Eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo. Fui do PTB, né? Fui do então PFL. Né? No passado, integrei siglas que foram extintas, como PRB, PPB. O PP lá atrás foi extinto, depois ele nasceu novamente da fusão do PDS com o PPB, se eu não me engano. Tanto sigla aqui. Rotulado Centrão como algo pejorativo, algo danoso à nação. Não tem nada a ver. Eu nasci de lá. Uma vez que nenhum outro presidente da República, por mais próximo, e todos tiveram, de alguma maneira, contato com o Centrão, mas nenhum deles entregou o orçamento. A parte desenvolvida pelo Ciro Nogueira, certamente ela vai levar em consideração a eleição do Bolsonaro. A parte desenvolvida pelo Arthur Lira certamente leva em consideração a eleição de deputados que apoiam o Bolsonaro. Portanto, o orçamento brasileiro está nas mãos do Centrão com o objetivo de garantir as eleições do Bolsonaro e de seus aliados. O que acho não é completamente novo no Brasil, mas é uma qualidade nova. Não é? Digamos assim, é explícito. Você não tem dúvida. Hoje, quem manda no dinheiro no Brasil é exatamente aquelas pessoas sobre as quais a gente desconfia muito na sua relação com o dinheiro, né? Em outras palavras. Então, o Bolsonaro... Para ser bastante delicado com as palavras. Você usou as palavras mais delicadas que podia. Elegante e tal. Elegante. Um outro aspecto que você observa é que, muito bem, o Bolsonaro faz essas coisas todas visando a sua reeleição. O Ciro Nogueira investe contra o PT, escolhe o PT como inimigo principal, que também é uma escolha correta, uma vez que é o adversário que é o mais bem colocado na pesquisa. Mas, ao mesmo tempo, o Bolsonaro continua criando um tipo de eleição presidencial que me parece muito típico. Por quê? Porque o Bolsonaro acaba de ter uma performance muito negativa na vacinação infantil. Ele se colocou contra a vacinação infantil. E as pesquisas dessa semana revelam que 8 entre 10 famílias querem vacinar os seus filhos. E mais ainda, as pesquisas revelam que para 58% dos entrevistados, o Bolsonaro atrapalha a vacinação infantil. Então, por mais que você pense em destinar o dinheiro, e o dinheiro realmente pode trazer alguns votos, o Bolsonaro cria uma situação em que ele, de uma certa maneira, continua dilapidando o patrimônio eleitoral que ele tinha, se você considerar a sua eleição em 2018. E, no meu entender, como eu disse no início, cria uma campanha um pouco sui generis. Por quê? Porque, ao ser uma espécie de elefante na cristaleira, ele faz com que os outros 2 candidatos joguem parado. O Lula joga parado, porque está na frente. Não tem nenhum sentido ele se movimentar e criar algum atrito nesse momento, uma vez que o próprio Bolsonaro está perdendo terreno, né? Existe uma grande massa de eleitores desapontados com o Bolsonaro, que já não querem mais, que estão olhando o horizonte, estão olhando para onde vão. E mais o seguinte, o terceiro colocado nas pesquisas tende a jogar parado também, porque ele olha o Bolsonaro nessa situação e pensa, poxa, por que não esperar um pouco mais e tentar ir aproveitando esse desgaste e me fortalecendo por aí. E na semana passada eu contei, de segunda a sexta, ele está de fato se expondo mais no sentido midiático para a mídia dele. Ele deu 7 entrevistas para veículos bolsonaristas ou rádios do interior, que às vezes não dá para saber exatamente quão bolsonarista é. Ontem, segunda-feira, ele deu uma nova entrevista para uma rádio do Espírito Santo. Tudo que eu falo sobre pandemia, a grande mídia distorce completamente.
Então, mesmo eu lendo uma matéria aqui, num jornal qualquer, de circulação nacional, mesmo eu lendo, no dia seguinte, eles batem em mim como se eu estivesse interferindo e fosse contra o combate à pandemia. Ele faz questão de continuar não falando com a grande imprensa, ele gosta de confrontar e brigar com a grande imprensa lá do cercadinho dele, independentemente dele ter dado entrevistas chapa branca para veículos e entrevistas chapa branca, o que interessa é, como você disse, ele está se expondo, ele está dando o recado dele, a questão é saber até que ponto o recado dele está sendo benéfico para ele. Eu não tenho pesquisas, mas eu concordo com você que ele está, no caso da vacina, é muito claro que ele está se expondo de uma forma ruim, inclusive para o eleitor dele. Você deve ter claro aí uma dissintonia entre o eleitor dele e o que o eleitor dele pensa da vacina e o que ele pensa da vacina. Isso a médio prazo, evidentemente, pode causar ali uma mudança de voto desse eleitor, pelo menos do não tão arraigado a ele. Exatamente. O Centrão está tentando consertar aproveitar o fato de que o Brasil é um país voltado para a vacina, que houve um grande esforço da sociedade, e olha, nós estamos sendo vacinados num nível muito bom, apesar da posição do presidente. Mas isso não resolve, porque ficou bastante claro essas 3 semanas, que ele era contra a vacinação infantil. Tá? E colocando-se contra a vacinação infantil, ele se colocou contra a maioria da população brasileira, né? A maioria da população brasileira que deseja essa vacinação. Então, é muito problemático você seguir desafiando a maioria da população quando você é candidato majoritário. Se você é um candidato proporcional, não tem grandes problemas. Tá? Você está voltado para um público de 17% de eleitores, você está confirmando a tua eleição. Mas quando você tem uma perspectiva majoritária, precisa vencer, chegar ao primeiro turno e vencer no segundo turno, a tática do Bolsonaro é uma tática suicida, creio eu. Entende? Os auxiliares mais próximos dele insistem, todos com quem eu converso, em tentar mudar essa posição do Bolsonaro, sempre de forma infrutífera, eles não conseguem convencer o Bolsonaro. E é engraçado porque todos eles, com quem eu converso, e eu não acho que eles estão totalmente errados, eles acham o seguinte: Lauro, se hoje, em janeiro, depois de 1 ano, 2 anos do Bolsonaro falando contra a vacina e falando tudo isso que ele falou em relação ao coronavírus, mas se ele hoje mudar de posição, me disse até um líder importante do Centrão, se hoje ele der o braço para a vacina, é fácil a gente reconstruir esse discurso, pelo menos para parte da população. Agora, nem isso ele aceita. Enfim, o Bolsonaro é difícil, é de fato alguém que tem posições firmes, diria eu. Essa questão é uma questão importante. Eu escrevi um artigo recentemente, não vou falar muito mais, mas escrevi um artigo recentemente que eu temia quando o Bolsonaro começasse a perceber que esse pode ser o último mandato dele, primeiro e último. Queria tomar algumas medidas que me parecem terríveis. E ele já tomou essa semana. Ele decidiu fazer um decreto para exploração de cavernas no Brasil, independente, desde que seja para utilidade pública. E algumas cavernas brasileiras são de proteção ambiental, mas a decisão de abrir cavernas para exploração é altamente discutível, vai ao Supremo. Então, me parece também que a gente tem que ficar atento a essa hipótese do Bolsonaro começar a perceber que a eleição está perdida e começar a tomar medidas muito radicais, dessas assim, de vamos resolver isso logo antes que eu saia, e mais ainda, voltar àquela atitude de confrontar as urnas eletrônicas, de criticar os ministros do Supremo. Ele já tem feito alguns movimentos nessa direção. Gabeira, eu queria também enfatizar um outro ponto aqui, que é o enfraquecimento do Paulo Guedes, que foi durante a campanha eleitoral o que parecia ser o esteio mais importante da candidatura dele, sobretudo para as elites econômicas. Na montagem de governo era ali
tido e havido como o futuro superministro, iniciou o governo assim, com a reunião de vários ministérios para formar o que era, e já não é mais, o Ministério da Economia, porque ele já perdeu uma parte dele. O Paulo Guedes ele ficou menor, e aí isso acho que era só importante enfatizar, basicamente por dois motivos. O primeiro e mais importante, mais óbvio, é que ele não entregou o crescimento prometido ao Brasil. Isso, evidentemente, é mortal para qualquer ministro da Economia. E também porque ele nunca soube se relacionar nem com os políticos e nem com a sociedade. Ele sempre se atrapalha bastante, para dizer o mínimo, quando ele vai se dirigir, seja aos políticos e seja nas falas dele à sociedade, nas entrevistas. Ele sempre entrou em bola dividida desnecessária, sempre fez críticas e ataques muito pouco diplomáticos, e isso, evidentemente, tem um preço. E uma certa demofobia, né? Uma certa distância do povo, agressão, assim, menciona as pessoas do povo de uma forma muito agressiva e elitista. Mas o juro foi para 4 e pouco, o câmbio foi para 4 e pouco, tá nervoso. Não tá nervoso não, mudou. Não tem negócio de juro a 1,80, não tem negócio de câmbio a 1,80. Vai exportar menos, substituição de importações, turismo, todo mundo indo para Disneyland, empregado doméstico para Disneyland, uma festa danada. Mas peraí, vai passear ali em Foz do Iguaçu, vai passear ali no Nordeste, tá cheio de praia bonita. Agora, mas enfim, o principal mesmo é que ele não conseguiu entregar o crescimento. Quer dizer, é claro que a pandemia mudou um pouco o jogo, mas é importante a gente lembrar que os índices da economia até a primeira quinzena de março de 2020, ou seja, pré-pandemia, os índices da economia eram claros. A economia continuava patinando, apesar desse discurso eternamente otimista do Paulo Guedes, que ele dizia desde ali que a economia estava se recuperando em forma de V. Aliás, em relação também ao Paulo Guedes e à pandemia, eu acho interessante dizer o seguinte: o tipo de tratamento que uma economia, uma sociedade requer do governo federal numa situação dessa de pandemia, ela não é o que o Paulo Guedes a vida inteira se planejou para fazer quando assumisse o poder. Nos manuais em que ele estudou lá da Escola de Chicago dos anos 70, não constava esse capítulo. Então, quer dizer, na verdade, a cabeça do Paulo Guedes não é voltada para essa área social desta forma. Então, se pudesse comparar, eu diria que o Paulo Guedes passou a vida inteira se preparando para entrar num jogo de futebol, num gramado de futebol, calçou ali as chuteiras, o meião e tal. Quando ele foi entrar em campo, o gramado não era gramado, era uma quadra de basquete, ou seja, ele não estava preparado para aquilo. Em todos os sentidos, ele não entregou o crescimento, perdeu a força, e a gente tem aí um ex-superministro hoje no poder. O que nós podemos dizer, e que eu acho que é um dado interessante nessa campanha, é que o papel do Paulo Guedes na campanha de 2018 foi de uma espécie de talismã. Ele foi apresentado como um homem que iria suprir todas as deficiências do Bolsonaro. Ele era o posto Ipiranga. O papel do Paulo Guedes na campanha de 2022 é um papel muito difícil, porque não há nada a apresentar e não há futuro que ele possa apresentar que seja confiável. Não creio que ele consiga entusiasmar ninguém depois de tantas promessas e tantas avaliações equivocadas, ou avaliações, pelo menos, que não foram precisas. A conversinha é sempre essa. Primeiro que ia cair, ia ficar lá embaixo, não ia voltar, aí volta em V. Eu estava imaginando um V de virtual, porque não ia voltar, voltou em V. Aí agora já o crescimento não ia haver, já é 5% ou 5,3%, 5,4% esse ano. Aí já estão falando que o ano que vem não vai crescer de novo. O papel
do Paulo Guedes na campanha eleitoral de 2018 é quase que o oposto simétrico do papel dele nessa campanha agora. Em primeiro lugar, ele é, de uma certa maneira, afastado de um controle do orçamento, parcialmente, tá? E, por outro lado, ele será escondido um pouco na campanha. Quer dizer, qual a vantagem do Bolsonaro dizer hoje que o Paulo Guedes é o posto Ipiranga dele? Quer dizer, o que isso vai trazer de vantagem para ele político? Não é? Essa questão é uma questão importante. E qual o papel que o Bolsonaro vai ter no debate sobre política econômica, onde todos apresentarão propostas que você pode acreditar um pouco, mas dificilmente as propostas que o Bolsonaro trouxer são tão atraentes quanto as propostas dos outros, uma vez que ele já passou todo esse período no governo e não conseguiu tocar a economia da forma necessária. Portanto, eu acho que numa campanha onde a economia é um ponto central, o Bolsonaro só tem como instrumento a ajuda emergencial, só tem como instrumento o Auxílio Brasil, porque, de resto, dificilmente ele vai poder propor uma política econômica mais sedutora que a dos outros. É tão flagrante a mudança de posição do Bolsonaro também em relação ao Paulo Guedes, num ponto que o ouvinte pode entender muito bem. Seja na campanha e seja em boa parte do governo, quando alguém da imprensa perguntava alguma questão econômica ao Bolsonaro, que ele tinha alguma dificuldade de responder e tal, ele dizia assim, olha, eu não entendo nada de economia, quem entende isso é o meu posto Ipiranga. Ele várias vezes se saiu de algumas situações com essa frase que, de alguma maneira, embora mostrasse ali uma dependência dele em relação ao Paulo Guedes nesses assuntos, ele também mostrava a força que o Paulo Guedes tinha no governo. Agora, eu notei que de dezembro para cá, sobretudo quando se falava em reajuste de funcionário público, ou no caso específico que o Bolsonaro quer, reajuste da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, dos agentes de segurança penitenciária, e em outros assuntos, refis e tal, ele tem dito, e disse pelo menos 2 vezes em 2 entrevistas que eu ouvi, ele disse assim, olha, eu consegui isso, apesar da área econômica estar contra essa ideia, eu lutei e consegui. Quer dizer, ele já coloca ali, de alguma maneira, a área econômica, e, portanto, o Paulo Guedes, como alguém na oposição, em que ele tem que lutar contra alguma coisa e conseguir. Repito, até 1 ano, 2 anos atrás, ele dizia assim, olha, eu não falo sobre economia, quem fala é o meu ministro da Economia. Olha só a diferença. Quer dizer, isso é um ponto muito forte dessa que é perda de poder do ex-superministro Paulo Guedes. Exato, e uma fragilidade da campanha dele, não só a fragilidade pelo que você viu que foi feito, mas pela proposta futura. Quem será o ministro dele no futuro? Será o mesmo? Não? E que política vai ser apresentada por ele no futuro? É a mesma que tem fracassado até agora? Aliás, essa é uma boa pergunta que surge aqui, que vai ter que surgir na campanha. Gabeira, por conversas que o Paulo Guedes tem ali, privadas e tal, nos bastidores, ele costuma dizer que a missão dele termina no dia 31 de dezembro desse ano, quer dizer, e aí no caso de reeleição do Bolsonaro, ele não continuaria. Embora ele diga e repita isso, muita gente tem dúvida, dado que tantas vezes ele teve a oportunidade de deixar o governo quando tiraram ali alguma autoridade dele, como agora, nesse caso, do orçamento, e ele nunca saiu. Então, embora ele diga que a missão dele vai até o dia 31 de dezembro, tem-se dúvida, primeiro, de se ele quer ou não continuar, e segundo, Bolsonaro quer que ele continue, quer manter o posto Ipiranga ou quer trocar por um posto Shell, posto ESSO, ou sei lá o quê. Atlantic. Um outro posto da vida. É isso aí. Lauro Gabeira está chegando ao fim. Lauro Gabeira está disponível a partir das 5h30 da tarde
nas terças-feiras no site do Globo, no Spotify, no iTunes ou na sua plataforma preferida de podcast. E também pode ser ouvido na Rádio CBN às 10h30 da noite, também às terças-feiras. Este episódio teve a edição do Vitor Carvalho e do Gustavo Angeléas. Trilha sonora é da Mari Romano. Na terça-feira que vem a gente está de volta. Tchau! Até lá!